o que Caleb falou a Josué. Josué capítulo 14, versículo 6, que diz assim, ó. Então, os filhos de Israel, os filhos os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal. E Caleb, filho de Jofoné, o quezeu, e lhe disse, tu sabes, ó, veja aqui que foi Caleb que falou com Josué. Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Moisés era o quê? Um homem de Deus. Homem de Deus, em Acades de Berneia, por causa de mim e de ti. Aqui era Caleb dizendo, olha, ouça, você lembra? Caleb estava aqui lembrando a Josué do que foi dito, do que Moisés havia falado. E Moisés era servo de Deus e um homem de Deus, né? Aí diz, da idade de 40 anos era eu, Caleb falando. Quando Moisés, servo do Senhor, veja que ele se refere a Moisés como servo do Senhor, me enviou a carne de Benéia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Veja, a resposta que Caleb e Josué trouxeram ali para Moisés era conforme eles criam no seu coração. Esse sentir aqui, vamos botar crer, conforme eles creram no seu coração, né? No seu coração. Aí ele diz, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Quer dizer, amedrontaram o povo. Fizeram o povo descrer do que Jesus havia falado ali a Moisés, das palavras que saiu da boca de Moisés, que era um homem de Deus e servo do Senhor. Aí diz mais assim, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Aí, versículo 3. Agora, eis que o Senhor me conservou a vida. Como disse, 45 anos. Agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou de idade de 85 anos. E aí, ainda hoje estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Para a guerra, para sair e para entrar. Né? Tava aqui Caleb dizendo, olha, eu não mudei. Eu continuei perseverando no Senhor. A minha força é a mesma, mesmo com 80 anos, minha força está aqui, é a mesma. Agora, o que eu quero chamar a atenção, meu amado, de você para essa palavra? É que se passaram tantos anos, foram tantas guerras que Josué, Caleb e o povo de Israel enfrentaram, mas você vê que Caleb continuava na mesma fé, na mesma força, com o mesmo ânimo, não mudou. Não mudou. Então, o tempo não nos enfraquece. O tempo só nos fortalece. Para o homem de Deus, o tempo só fortalece, não enfraquece ele, só o fortalece, só o prepara mais ainda. Então não tenha medo do tempo. Ah, porque o meu tempo está se passando, porque o meu tempo, não se preocupe com o tempo. Se você perseverar em seguir ao Senhor, em obedecer ao Senhor, em ser servo do Senhor, em fazer a vontade de Deus, o tempo não será o teu inimigo. Muito pelo contrário. O tempo será em favor de você. Em nosso favor. Por quê? Porque ele vai nos fortalecer ainda mais. Vai nos capacitar ainda mais. Vai nos encher de fé, de força. Mas por que muitas pessoas que estão perecendo, muitos servos de Deus, muitas servas de Deus estão perecendo diante do tempo? Porque não têm perseverado em seguir ao Senhor, em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus. Veja que Josué e Caleb agradavam o Senhor. Agradavam o Senhor, perseveraram em servir o Senhor. Por isso que a força deles, a força de Caleb não era uma força fraca, não. A cada dia mais ele se fortaleceu.
O tempo, a luta, as guerras e a idade só o fortaleceu. Meu amado, nós precisamos entender que o processo, ele passa pelo tempo. Ele passa pelo tempo. Veja que Abraão, quando Deus fez a promessa a Abraão de um filho, veio o tempo, havia um tempo determinado por Deus para isso acontecer. Não aconteceu da noite para o dia. E o tempo serviu para Abraão se preparar para receber Isaac, que era a promessa. Se preparou para quando Deus pedisse Isaac e ele tivesse condições de dar e não negar. Tudo que Deus falou a nosso respeito, todas as promessas de Deus, vai passar pelo tempo. Vai ter o tempo para elas acontecerem. Então não tenha medo do tempo. Se você está perseverando, como Caleb disse assim, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Se você continuar perseverando com Jesus, em seguir a Deus, em fazer a vontade de Deus, o tempo será seu aliado. Amém? Para você conquistar a tua salvação, as tuas promessas, o tempo será o teu aliado. Não o teu inimigo, mas o teu aliado. Mas aprenda, como Caleb, em perseverar em seguir ao Senhor. Amém? Glória a Deus, que Deus fale muito mais ao teu coração, em nome de Jesus.